Oi, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou falar com você que possui restrição ao glúten e gostaria de saber se precisa adquirir utensílios e equipamentos novos para as suas produções. Bom, eu tenho doença celíaca e no início, quando eu descobri a minha restrição ao glúten, eu não conhecia esse conceito de contaminação cruzada, então por muitas vezes eu me contaminei e passei mal por isso. Se você já passou por esse problema, fica aqui no vídeo que eu vou te explicar o motivo disso ter acontecido e como você pode evitar que isso aconteça novamente. Bom, a contaminação cruzada acontece quando nós temos a presença de um ingrediente que não foi adicionado de maneira intencional àquele produto. Por exemplo, eu vou comprar um produto pronto que nos ingredientes, na listagem de produtos, não contém trigo, não contém aveia, não contém cevada e nem centeio. Entretanto, tem o seguinte alerta na embalagem desse produto. Alérgicos, pode conter glúten. O que isso significa? Como que eu tenho glúten naquele produto se não tem ingrediente que contém glúten naquele produto escrito na listagem? Bom, isso acontece porque aquele produto ou ele teve o transporte compartilhado com produtos que tenham glúten, ou ele foi embalado, produzido em máquinas que também embalaram ou produziram outros produtos com glúten. Então, essa é a maneira que acontece a contaminação cruzada em produtos industrializados. E é muito importante que você, se você possui restrição ao glúten ou alergia a qualquer outro tipo de alimento, você fique atenta aos rótulos para verificar se a informação de que não contém glúten está presente naquele rótulo, tá? Se você não tiver confiança naquela marca, se você não conhecer, por exemplo, aquela marca, o ideal é que você entre em contato com o fabricante para garantir a segurança alimentar daquele produto para o seu consumo. A contaminação cruzada, ela também pode acontecer dentro das nossas casas. De que maneira? Quando nós utilizamos a mesma faca para cortar um pão com glúten e cortar um pão sem glúten. Quando nós utilizamos o mesmo forno para assar ambas as preparações, com e sem glúten. Quando nós utilizamos a batedeira, o liquidificador, um bowl, uma tigela, um prato, um talher, uma panela, formas. Então, quando nós compartilhamos utensílios, para nós que temos restrições ao glúten, nós temos a contaminação cruzada por glúten nesses utensílios. Por isso é muito importante que, se você tem essa restrição ao glúten, você tenha utensílios exclusivos, que não foram utilizados para a preparação com glúten anteriormente. Porque o glúten, ele pode estar em ranhuras, por exemplo, você tem uma forma que tem um risquinho, que você passou a faca e ficou com risco, que tem é um pouco mais velha, então ela já está um pouquinho usada. Uma panela da mesma maneira, se ela tem ranhuras, fissuras, o glúten vai se acumular nessas ranhuras e vai ser impossível de ser retirado. Por isso, quando você fizer a sua preparação dentro dessa panela, dentro dessa forma, o seu produto vai ter contaminação cruzada e você pode passar mal por causa disso. A batedeira e o liquidificador são equipamentos que são necessários que sejam exclusivos. Por quê? Nós temos um problema que a farinha de trigo ela fica suspensa no ar, por ela ter as partículas muito leves. Então ela pode ficar no ar por até 24 horas. E, além disso, quando nós utilizamos a batedeira para bater um bolo com glúten, por exemplo, essa farinha de trigo voa, por volta da batedeira e ela vai entrar onde? Dentro do motor da batedeira. E o que pode acontecer quando você for bater a sua massa nessa mesma batedeira? Além de se você utilizar o mesmo bowl da batedeira, você vai ter a contaminação por conta desse compartilhamento do mesmo utensílio, Além disso, você vai, quando ligar o motor da batedeira, quando ligar a batedeira, vai dispersar no ar a farinha de trigo que estava lá acumulada, caindo diretamente na sua produção e contaminando-a. Por isso, utensílios e equipamentos devem ser exclusivos caso você possua restrição ao glúten. E quando eu digo restrição, eu estou me referindo a alergias ao trigo, a doença celíaca. Todas essas restrições ao glúten podem sua saúde pode ser afetada por conta da contaminação cruzada, então você precisa evitá-la. Alguns cuidados básicos, como por exemplo, não compartilhar a mesma bucha que você lava panelas, utensílios com glúten, para lavar os seus utensílios e panelas sem glúten, não utilizar o mesmo pano de prato para secar ambos os utensílios, com e sem glúten, não utilizar a mesma batedeira, o mesmo liquidificador. O forno também deve ser exclusivo, porque se você
perceber? Quando você coloca alguma coisa para assar dentro do forno, voam micropartículas dessa substância, desse produto que está assando, ficando grudadas na lateral, né? Nas laterais e no topo do forno. E quando você coloca a sua produção para assar, talvez pode ser que uma dessas partículas caia na sua massa e contamine. Então, essas partículas geralmente a gente não consegue enxergar a olho nu, mas elas estão lá. Então elas podem cair na sua produção e contaminar a sua massa, provocando reações no seu organismo quando você for consumir esse produto. Então, se você foi diagnosticado há pouco tempo com a restrição ao glúten, não sabe ainda como essa contaminação cruzada pode afetar a sua saúde, ou sabe, mas ainda não conseguiu substituir todos os utensílios, eu digo o seguinte: comece pelo básico. Comece substituindo o que você mais usa no seu dia a dia, para depois substituir o que for mais caro, para não pesar muito no bolso, porque também não dá para substituir tudo de uma vez, né? Então vai substituindo o que você usa mais: pratos, talheres, copos, xícaras, tigelas, uma forma. Se você não conseguir substituir o forno, tente embalar essa forma de um jeito que não tenha como entrar partículas de glúten nela. Então você pode embalar ela com papel alumínio, por exemplo, desde que você tenha muito cuidado quando for desembalar essa forma, né, para evitar que o contato entre a parte externa do papel alumínio e a parte interna da massa. Então tem que ter muito cuidado se você for optar por essa opção, mas o ideal mesmo é que você substitua, mas vá substituindo aos poucos conforme as suas condições, tá? A doença celíaca, ela atinge cerca de 2% da nossa população. Entretanto, a maioria desses celíacos são assintomáticos. O que significa? Que eles não têm sintoma nenhum quando eles consomem glúten. Porém, o organismo dessas pessoas, ele é afetado da mesma maneira que uma pessoa que apresenta sintomas. Então, por mais que talvez você não tenha sintomas quando você consome glúten, mas você já tenha sido diagnosticada com doença celíaca, preste atenção, cuide para não sofrer contaminação cruzada nos seus produtos, porque mesmo você não tendo sintomas, você pode sofrer as consequências de uma alimentação contínua, de um contato contínuo com o glúten. E nós sabemos, né, que o contato contínuo com o glúten, para quem tem doença celíaca, pode acarretar inúmeras outras doenças. Então, preste atenção, saúde não é brincadeira, cuide da sua. Eu sei que às vezes é bem difícil, ainda mais quando você compartilha a casa com pessoas que consomem glúten. Então, você precisa ter muito cuidado com migalhas. Quando você for produzir os seus alimentos, busque produzir eles, né, em um local separado, que não tenha manipulação de produtos com glúten naquele local. Armazene os seus produtos em locais separados, bem protegidos, porque o glúten também adere às paredes dos armários. Então, é muito perigoso você se contaminar por conta dessa contaminação cruzada que pode estar acontecendo dentro da sua casa. Então, preste atenção. No início pode ser desesperador, mas não é. Tenha calma, você vai conseguir ver com clareza, se você ficar calma, que algumas pequenas ações são suficientes para você evitar essa contaminação cruzada. Por exemplo, uma ação. Você vai utilizar a mesma geladeira para produtos com e sem glúten. Você vai fazer o seguinte: use a primeira prateleira da geladeira e etiquete e vede muito bem os seus produtos, os seus alimentos, evitando que outras pessoas possam consumir do seu alimento, possam utilizar uma faca contaminada nele. Então, etiquete o seu alimento, vede muito bem, coloque na primeira prateleira. Por que na primeira prateleira? Porque se eu coloco na segunda, aí alguém coloca um produto com glúten em cima, na primeira prateleira, e esse produto vira. Aí ele vai entornar em cima do meu produto sem glúten. Por isso é preciso que você coloque na primeira prateleira para ficar separado e não ter risco de cair alguma coisa e contaminá-lo. Existe uma técnica que é um pouco utilizada e não há consenso ainda da sua eficácia, porém que algumas pessoas utilizam, é a técnica chamada de tripla lavagem, que consiste em 3 lavagens com substâncias diferentes a fim de eliminar ou reduzir a quantidade de glúten presente nos utensílios e equipamentos. Se você gostaria que eu falasse um pouquinho mais sobre essa tripla lavagem, para você conhecer um pouquinho mais, comente aqui abaixo do vídeo pedindo que eu vou preparar um vídeo bem cheio de conteúdo para você.
Porém, saiba que eu não recomendo essa tripla lavagem, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, comente aqui abaixo também, curta, compartilhe, para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, para ajudar mais pessoas, porque só com a sua ajuda eu consigo atingir ainda mais pessoas e ajudá-las. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!